Eu trouxe uma apresentação, eu acompanhando um pouco a divulgação do evento, fiquei muito preocupado com o que estava colocado como pensar uma lei de regularização, né? Pensar em um programa de regularização que pudesse ser institucionalizado. Sendo que a gente está num momento em que a gente vê que as leis, muitas vezes, não garantem direito, né? As leis, muitas vezes, estão sendo interpretadas para tirar direitos da gente. Então, todo um esforço para criar mais uma lei, sendo que a gente já tem plano diretor, já tem Estatuto da Cidade, já tem o Plano Local de Habitação de Interesse Social, né? Tem leis específicas de regularização fundiária dentro do município de Ribeirão Preto. O que acontece é que não é implantado. E não acho que é falta de vontade política. Isso é uma vontade política do capital. Isso é uma vontade política do mercado imobiliário, e a cidade não está crescendo de maneira desordenada. Ela cresce de maneira a respeitar a ordem que esse capital imobiliário coloca. Então isso que parece uma desorganização, uma série de situações, de assentamentos precários, de conflitos fundiários e urbanos, isso na verdade é o que o capital coloca para a gente. Então esse é o planejamento que o mercado imobiliário faz, desvalorizando algumas áreas, para que a população trabalhadora não tenha custo da moradia no seu salário. Então é onde ela mora num lugar ocupado, é onde ela mora num lugar irregular, e valorizando outras áreas para gerar lucro. Então essa contradição, que à primeira vista parece uma contradição, na verdade está dentro da lógica da produção urbana, E Ribeirão Preto, isso é muito claro. A gente vê uma zona sul hipervalorizada, é um paraíso dentro do nosso contexto real, regional, e aí a zona norte, a zona leste, cheia de ocupações precárias, cheia de favelas, Então essa contradição da imagem que se passa da cidade, ela serve ao capital, ela serve ao mercado imobiliário. Eu acho que é importante a gente ter isso. Então, para começar, discutir regularização fundiária não é discutir uma lei, Não é simplesmente discutir um programa, é discutir a cidade, é discutir a disputa, é luta de classes, é tentar garantir a terra, garantir a moradia, e por isso que eu acho que é importante, cada vez mais, os movimentos sociais, a população interessada, se organizar e participar desse processo. Eu trouxe alguns exemplos de trabalhos que eu pude realizar como arquiteto urbanista, e que tentam mostrar um pouco também como que um programa de regularização fundiária, e acho que estava sendo muito bem colocado pelo colega do MST, ele, do jeito que, até onde a gente conseguiu chegar, nas questões técnicas e sociais, ele ainda não corresponde para uma nova sociedade, ele não altera essa lógica de dominância do mercado imobiliário sobre a terra. Ele simplesmente, muitas vezes vem a reforçar, a propriedade privada como algo essencial para a vida de todo mundo, e não é. Ele vem a reforçar a precariedade, muitas vezes, e ele simplesmente entrega um título, com uma urbanização mínima, precária, e que não resolve todo o problema. Então, pode passar para mim? Então, o que eu estou dizendo? Que a regularização é um direito garantido em lei, Porém, ela é, sobretudo, uma pauta social pelo direito à terra e moradia. Ela não é uma discussão somente legal, técnica e social. Ela é uma discussão dentro da disputa de um dos bens fundamentais para a vida humana, que é a terra e a moradia. A lei não garante direito. A gente já tem discutido muito isso, Brasil afora. A gente, como o Brasil tem umas legislações mais avançadas com relação ao direito urbanístico no mundo,
né? Porém, as cidades, elas continuam aguçando ainda mais as suas contradições, seus conflitos, seus problemas. Então, ao mesmo tempo que se criou, por exemplo, o Ministério das Cidades, em 2013, começou a organizar uma série de políticas urbanas, né, nas diversas áreas que compõem aí a cidade, o saneamento, a habitação, o meio ambiente, a mobilidade, né, diversos regulamentos, programas. Apesar de ter construído tudo isso, todo esse arcabouço legal e institucional, a gente vê que as cidades são cada vez mais desiguais, né? Porque se não altera a lógica de distribuição de renda, de terra, não altera como que a cidade vai ser, qual que vai ser o resultado da cidade, né? E aí a regularização deve ser entendida como uma atividade multidisciplinar integrada com a cidade, com atendimento de serviços e equipamentos públicos, né, e na relação com a dinâmica urbana e econômica da cidade. O que quer dizer isso? A gente não pode pensar que a gente está num governo tecnocrata atualmente, pensar que simplesmente contratar técnicos, fazer licitações e levar a máquina para a ocupação ou para a favela vai resolver o problema. Não é isso. É necessário ter uma integração com as demais políticas, né, sociais do município. É a política de educação, a política de assistência social, de saúde. A questão do assentamento precário não recai somente no direito à terra. É um direito à saúde também. Se as pessoas não estão morando bem, com lugares que correm risco de segurança da vida das pessoas, lugares que não tem saneamento, que tem umidade, que não tem ventilação, que não tem iluminação correta, isso é um prejuízo à saúde da pessoa. Então também é uma questão de saúde, né? E é uma questão econômica, porque, como eu disse, a cidade está em disputa, as terras estão em disputas, e onde ela se localiza, a ocupação precária, muitas vezes a determinação se ela vai continuar lá ou não é o interesse econômico por trás disso. A gente acompanha bastante a luta dos movimentos de moradia perto do aeroporto, e a gente sabe que lá o debate é econômico, né? É tirar as pessoas, muitas delas com casas regulares, né, para implantar lá um outro zoneamento que permita a expansão do aeroporto, né? Então é tirar pessoas para colocar galpões, basicamente. E tirar de qualquer jeito, sem qualquer atendimento social, sem qualquer destinação correta, né, para que essas pessoas possam garantir uma moradia. E então ela é uma coisa importante para a gente começar a pensar numa política de regularização fundiária, é como que ela vai se relacionar com o conjunto da cidade, né? E pode passar, por favor. Como que ela vai se relacionar com o conjunto da cidade? Aqui eu vou começar mostrando alguns exemplos de trabalhos que eu pude participar, né, de regularização. Esse exemplo é na cidade de Sertãozinho, é o Vila Garcia. A gente tem aqui, né, toda essa área que está colocada, ela foi ocupada, né? Essa é uma área da prefeitura, e ela foi com o tempo sendo construído toda a infraestrutura de água, luz, esgoto, drenagem, pavimentação, algum outro equipamento público, tem ali uma escola, tem um CRAS, e depois ela começou a entrar no processo de regularização, né, para que tenha garantida a posse da terra. E aquele trechinho lá é uma ocupação que aconteceu no momento seguinte, numa situação de risco, tem um rio que passa lá perto, e também não foi atendida com urbanização, né? São barracos muito precários que estavam nesse conjunto. E aí a gente pode ver o que tem em volta, né? Não tem cidade. Então já começa o primeiro problema, né? Regularizar, né, algo que ocupou distante da infraestrutura, dos equipamentos e do conjunto, né, de elementos que a gente precisa para viver no urbano, que é estar perto do comércio, que é estar perto, né, das atividades culturais, das atividades promovidas pelo setor público. Então é realmente isolado, né? E aí
E aí são essas a situação que a gente estava lidando para regularizar. Pode ir passando mais rápido, são várias fotos agora. Então é muito lixo, né? Bom, é tão complicado que até desligou aqui. Não sabotei. Então a gente vai ver que são situações realmente muito precárias. E a gente chega como técnico, esse foi dentro do programa Papel Passado, do governo federal. Né? Antes disso eu pude participar do programa Cidade Legal, que a gente levantou, fez o diagnóstico de 71 cidades aqui na região de Ribeirão Preto. E identificamos aproximadamente 75 mil lotes irregulares na região. Né? De vários tipos de assentamento, desde assentamentos rurais, né, até assentamentos urbanos com infraestrutura, com alguma condição melhor de vida nesses lugares, porém sem a regularidade da terra, né? E aí Sertãozinho é um programa mais específico, um programa junto que a prefeitura se conveniava ao governo federal, né, contratava uma empresa, né, essa empresa tinha que apresentar toda uma equipe de arquitetos, urbanistas, advogados, assistentes sociais, engenheiros civil, elétrico, de infraestrutura, topógrafos, geólogos e por aí vai. Tudo que é necessário para de fato resolver todos os itens de uma regularização, né? Para a regularização do empreendimento, então tem o levantamento planimétrico, o cadastro social, o diagnóstico, o mapa de selagem e desafetação, o estudo preliminar do plano de regularização fundiária, projetos de urbanismo de infraestrutura, plano de recuperação ambiental da área degradada, plano de regularização fundiária, aprovações de registro e emissão de cartório. Então todo esse processo burocrático e de produtos, né, que a gente chamava na licitação, faz parte desse trabalho que é realizado de regularização fundiária. Então a gente está ali no diagnóstico, né? Então a gente mostra a cidade de Sertãozinho, onde se localiza o núcleo. Então a gente vê que é distante do conjunto da cidade, né? Porém era um único núcleo irregular e o núcleo queria continuar ali. O prefeito estava querendo ajudar a fazer a regularização, né? Então foi determinada essa regularização, por não ter outro lugar também na cidade, na política habitacional para essas pessoas irem. Então a gente faz todo um estudo de entorno, né? De como que está a situação na cidade, quais outros equipamentos, serviços de repente estão faltando e precisam ser garantidos para que a regularização, né, seja realizada. Então aqui um histórico da ocupação, ela é uma área de recreio pública, antigamente utilizada como pasto, 68 mil metros, e o que tem nas divisas, né? E ela já estava no plano diretor do município, cravada como ZEIS. Então tinha lá, que é aquele trecho roxo, só a ocupação, né? Então já tinha uma ZEIS colocada, aquela coisa de tudo que está ocupado irregularmente coloca ZEIS, né? Parece que não tem uma outra solução. Então já era um facilitador jurídico simplesmente para a realização da regularização. Então é histórico da área, né? Ela surgiu em 94, era um grupo de líderes que fez a ocupação, foi organizada, eles já foram criando ruas, já foram criando lotes, dividindo, a maioria das casas em alvenaria, e muitas famílias vieram de outra ocupação ou que não deram conta de pagar o aluguel. Então a gente sempre vai ver, né, que quem acaba caindo nessas situações é quem não tem renda suficiente para pagar um aluguel, para comprar uma casa no mercado imobiliário formal. Então aqui as fotos do início da ocupação. Bom, a ocupação ela teve mobilização e participação social, teve muita pressão policial para a retirada deles, eles resistiram lá, né? Apoio de instituições religiosas, teve, quando a gente chegou, já tinham duas ou três igrejas lá acompanhando, isso era um apoio importante para eles. Tinha ausência de infraestrutura e serviços básicos em alguns lugares, e exclusão social. Isso tudo são mensagens das entrevistas que a gente fazia
com a população, o que está precisando aqui e tudo mais. Então, a reunião, né, desse conjunto de entrevistas é o que eles colocaram aqui. E o que estava faltando, né? Isso aqui é dentro do o que acontecia lá, das questões aí que ainda prejudicavam a ocupação nesse lugar, né? E aí, o que já tinham conquistado? Água, luz, o ônibus, o leve-trás, o asfalto, a assistência social, e faltava a urbanização e a regularização fundiária e a garantia do direito à moradia, que era o documento mesmo que a população pedia muito, né? Então, no nosso diagnóstico, a gente identificou duas áreas distintas, uma consolidada e uma, né, que é o assentamento mais precário, que precisaria de um cuidado um pouco maior para tentar resolver o problema, né? Nessas áreas distintas, no caso do assentamento precário, né, ele é recente, ele não tinha nem 5 anos de ocupação, não é de 94, fora da área pública, moradias muito precárias, não estão consolidadas, precisando ser reconstruídas todas, né? Falta de infraestrutura, na verdade tinha infraestrutura clandestina, né? Vielas sem asfalto e 59 imóveis. Nesse caso, por definição, né, da Assembleia, junto com a Prefeitura, foi decidido remover essas famílias para um programa de habitação que já estava em construção. Então eram casas que já estavam sendo construídas, então as famílias não iam para a rua, elas iam para alguma casa, já com destinação, num único programa habitacional que estava sendo construído na cidade de Sertãozinho. E na área consolidada, a gente já vê assim, um padrão de construtivo um pouco mais elevado, com mais segurança, com alvenaria, algumas casas rebocadas, bem divididas, toda a infraestrutura. Então foi a parte que a gente decidiu tocar a regularização. Aí tem vários estudos que a gente faz, né, estudos assim, mais técnicos de uso e ocupação do solo, aí são as construções dentro do loteamento, a condição da ocupação, né, se é uma ocupação segura, se não é, se tem condições de ser reformada ou de ser regularizada, ou se tem que ser removida. Então a gente identifica imóvel a imóvel. O tipo de uso, se usa para habitação, para comércio, para instituição, para serviços, etc. Tentando preservar o uso misto nessas situações, porque é de onde essa população consegue tirar uma renda. E a identificação, 29 famílias, né, coabitam ou moram com a família, 39 famílias pagam aluguel dentro da ocupação. Então esse é um problema, muitas vezes na regularização, isso no Jardim Progresso também tem esse problema, existe a exploração do explorado, né? A pessoa não consegue pagar um aluguel fora, vai para a ocupação e quer pagar um aluguel na ocupação. Então é a lógica do mercado, né, estando em todo lugar, né, em terra pública e privada, em terra legal ou ilegal. E 18 famílias, né, que encontram-se em moradias cedidas. Então tinha coabitação, tinha aluguel, todas essas situações, né, o proprietário que tinha gente com 2, 3 casas lá, na regularização ele só pode escolher uma, né, e as outras casas que são alugadas, a ideia é passar para as pessoas que já estavam morando. Mas se elas continuarem morando naquele lugar, o proprietário vai lá e é perigoso ter um incidente grave. Né? São conflitos que existem em torno da renda da terra, da renda do aluguel do barraco. E por aí vai. Então o trabalho social ele vai identificando, né, a caracterização social das famílias. Esse quadro é feito pelos assistentes sociais, então famílias cadastradas, não cadastradas, e aí vamos acompanhando um a um qual que vai ser a solução delas. Então, os principais estados de origem, a maioria é de São Paulo mesmo, mas muitos, né, são de Minas Gerais e de outros estados. A composição, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos adultos e quantos idosos. Vou tentar acelerar um pouco aqui, porque tem muita coisa.
Rendimento médio mensal, então um levantamento aí das condições econômicas das famílias, né? Organização social e equipamentos públicos, o que tinha, o que não tinha lá nesse bairro. Então, ausência de associação de moradores, existência de grupos religiosos, ausência de escola e saúde, existência de CRAS e programas sociais, ausência de praças ou parques, presença de quadra ou área de lazer. E algumas questões, as questões ambientais e urbanísticas tinham que ser resolvidas. Tinha um problema de uma vala de drenagem que tinha sido construída e ela gerava muita enchente, né? Um barranco, né, que poderia gerar um risco de queda, no caso aquela imagem, muito lixo, muito entulho, muita falta de gestão, né, do lixo na região. E o que de alguma maneira já tinha começado a ser feito em algumas regiões desse assentamento, né? Que é aquilo que já foi falado: asfalto, a iluminação pública, a drenagem e esgoto. Esse aqui é o mapa, né, do levantamento que a gente faz, unidade a unidade, né, levantando todas as metragens das divisas desses lotes e também as construções que existem neles. Então é um mapa bem detalhado, está aqui todas as medidas. A gente não pode deixar de colocar uma cota menor do que 30 centímetros, significa uma medida num desenho, né? De repente tem uma curva aqui, uma ali e tudo mais. Tudo isso por conta que vai ser determinada uma propriedade, né? Ele tem que estar bem definido. Na hora que chega no cartório, se isso não acontece, né, nessa detalhamento das divisas e das construções, o cartório não aceita. Porque para ele, se um pegou meio metro quadrado a mais de outro, já tem um problema de propriedade ali, registrado, né? Então eu estou mostrando todo esse processo, né, mais técnico e de regularização. A gente, em Ribeirão Preto, tem o Jardim Progresso e o Monte Alegre em processo final de regularização, mas que foi feito com cidade legal com outro procedimento, né? E aí a gente tem as propostas finais que são definidas em assembleia, né? São decididas em assembleia. É a remoção das moradias impróprias, né, e destinação delas para uma casa segura, a execução das obras de adequação da vala e criação do parque. Então, junto com a adequação daquele projeto da situação de drenagem, a gente definiu a criação de um parque, né, para as famílias que estavam lá. Execução de obras de melhoria do sistema de drenagem e esgoto. Tinha problema de drenagem, ainda que tivesse já feita algumas obras, ainda tinha problema a ser resolvido. E execução de obras de sustentação de barranco. Então são o que precisa resolver tecnicamente em termos de obra para então tocar a regularização. E aí a gente tem o apontamento das propostas, né? A questão da vala, a criação de algumas ruas que pudessem chegar ao parque. E tudo isso é um processo de desenho que ele vai se aperfeiçoando, né, até a gente ter as soluções melhores para a ocupação. No caso aqui, as casas, as moradias que corriam risco de alagamento, de enchentes, precisariam ser removidas, né? E aí a gente identifica e a gente vê a família, vê se de repente tem como pegar alguma casa ali mesmo na região, né? Então esses eram os encaminhamentos que a gente tinha. Esse aqui eu vou começar agora a passar, né, alguns outros trabalhos de uma maneira um pouco mais rápida, para a gente poder contextualizar um pouco. Esse aqui é o mapa, né, de regularização do Monte Alegre. Né? Ele, apesar de estar praticamente finalizado, essas fotos foram realizadas na oficina que o SASP realizou junto com a assessoria técnica PABIU, né, no final de 2015, e ainda tem muita situação para resolver. Quer dizer, a regularização não garante habitabilidade, não garante saneamento, não garante segurança, né, do lugar que está se morando, ventilação, iluminação, não garante o direito à moradia. A regularização garante o direito à terra somente, né, e alguma infraestrutura ou outra. E aí um exemplo de um outro trabalho que eu pude participar, né, que era o plano de expansão urbana da cidade de Sumaré. E esse plano de expansão urbana, ele exigiu que a gente pensasse também numa reformulação do plano diretor da cidade. Então a gente estava pensando numa cidade
como que ela ia se expandir. Lá tem uma pressão da indústria de alta tecnologia para essa expansão, por conta de estar próximo ao aeroporto Viracopos e as rodovias Anhanguera e Bandeirantes. E a cidade, a gente vê como que ela foi construída, né? De uma maneira que ela foi, como é que foi a evolução urbana, de uma maneira muito pulverizada, espraiada, e essa era a região de expansão, aqui é a Bandeirantes. E aí a gente começou a pensar, né, como que essa expansão urbana, né, poderia se dar de uma maneira diferente de como que a cidade acabou se construindo, né? De maneira a resolver também os problemas da cidade já consolidada. Então esse é o objeto do nosso contrato, né? No caso, a gente faz toda uma contextualização das questões jurídicas, sociais, ambientais do trabalho, né? Ele tem que estar linkado a um arcabouço jurídico, a gente tem que ver essa evolução do direito à cidade, como é que se deu, né? Essas apresentações, essa aqui também foi feita numa assembleia com a população lá da cidade de Sumaré. Então, explicar o Estatuto da Cidade, explicar o plano diretor, explicar, né, as responsabilidades do Estado, as responsabilidades do município, do governo federal e daí por diante. Um diagnóstico da cidade, a gente levanta questões da população, da idade da população. Eu vou passar bem rápido porque para a gente poder entrar nesse debate que acho que é o mais importante. Uma situação que não há aplicabilidade e regulamentação dos instrumentos urbanísticos, leis muito permissivas na cidade, igual é aqui em Ribeirão Preto, não há controle eficiente do território, surgimento de vazios urbanos. Então, é uma coisa que a gente vê Brasil afora, né? Aí o mapa, né, em que mostra a cidade como ela é, então a gente vê o tamanho dos vazios urbanos, e alguns desses vazios, nesse caso aqui, por exemplo, ele não é um vazio, uma indústria enorme, então tem uma escala de produção industrial que interfere muito a cidade. As questões ambientais, assim, a identificação do que tem de vegetação, do que não tem, e as ocupações que são nesses lugares, muitas vezes a ocupação se dá ou em área pública ou em área ambientalmente protegida. Por quê? Porque não são áreas que o capital imobiliário está buscando. Ele não pode comprá-las. Ele, no máximo, ele pode direcionar como é que vai dar o seu uso para valorizar ou não uma área ali perto. Mas a ocupação se dá em área ambiental porque é o lugar que não está em disputa pelo mercado. Porque são lugares que não podem ser vendidos, simplesmente assim. Então essa identificação é muito importante, a questão do esgoto, da poluição, insalubridade, doenças. Então todos esses problemas a gente estava querendo resolver, né, pensando aí como é que a cidade poderia modificar com a sua expansão urbana. Então, você vê como é que é a urbanização nas áreas consolidadas, sem parques, sem equipamentos, enfim. E aí então, tem todas essas... eu vou passar mais rápido aqui por causa do tempo. E o que eu queria chegar... Esse aqui é um quadro importante. Então, a expansão fragmentada, vazios, indústrias, condomínios, né? Dificuldade de atendimento na infraestrutura, necessidade maior de equipamentos públicos, maior dificuldade de locomoção e periferização da cidade, degradação ambiental, padrão denso de ocupação, dificuldade de abastecimento de água, problemas de saúde pública. Isso aqui era o diagnóstico de Sumaré. E aí ela queria crescer ainda mais, crescer desse jeito não precisa, né? Então, baixa qualidade de vida e alto custo alto custo, né, do poder público de atender essas famílias. E no caso, eu vou chegar mais no slide final. Quais eram as estratégias, né? As principais estratégias: recuperação de áreas degradadas, provisão de áreas de lazer, melhoria de drenagem e proteção ambiental, né? Ampliar a mobilidade, implantação de parques lineares proposto no plano diretor de Sumaré. Então a gente pensou assim, que toda a expansão urbana da cidade poderia começar a gerar receita para que a cidade se consolidasse, né? E eu vou direto no último slide para a gente poder entrar num debate, que é o seguinte:
Saiu de novo. A gente não tem como pensar qualquer lei de regularização fundiária, de urbanização de favelas, se a gente não pensar na integração dela com a política urbana. Então a gente não tem, por exemplo, a gente vai pensar numa regularização, aí vem a prefeitura e fala que não tem dinheiro, né? Tem um fundo de habitação que não tem recursos. Começa a aparecer uma série de situações, né, que são dadas porque a política urbana não é implantada, né? Não se implanta PTU progressivo, não se implantam os instrumentos, né, que poderiam, né, dividir melhor os ônus e os benefícios promovidos pelo desenvolvimento urbano. Isso aí está no Estatuto da Cidade. Então a riqueza que é gerada, né, pelo desenvolvimento urbano, pela produção urbana, tem que ser redistribuída para a cidade para consertar os seus problemas. Então o que a gente pensou? Né, que essa área de expansão urbana, e depois eu passei assim, ela foi dividida em vários zoneamentos, ela era feita de uma maneira em que o proprietário que quisesse transformar a área dele em área urbana, ele não precisaria esperar uma lei para ser aprovada e do dia para a noite, da noite para o dia, a terra dele valeria 300% a mais. Né? Existiam as questões mínimas e critérios para ele pedir essa expansão urbana. Na hora de ele fazer o pedido, era feito o levantamento de quanto que ia valorizar a terra dele, porque ela ia mudar o zoneamento. Então tinha um instrumento que era a recuperação da mais-valia urbana. O que acontece? Se é uma lei que é decidida numa Câmara Municipal por um Executivo que foi votado, que foi eleito, né? E essa mudança na lei gera uma renda extra, né, para uma pessoa, ou para algumas pessoas, essa renda extra tem que ser redistribuída. E tem instrumentos, né, que a Constituição garante isso, o Estatuto da Cidade garante isso, e a maioria dos planos diretores garantem isso. Que a gente possa distribuir melhor os ônus e os benefícios da cidade. Então, que a gente possa pensar, né, numa urbanização, numa regularização fundiária, que ela reconheça isso, que ela reconheça a dinâmica urbana da cidade e que ela force a implantação dos instrumentos urbanísticos, né, para que ela não seja feita como geralmente né, com um pouquinho de infraestrutura, com um pouquinho de cada coisa, e a posse da terra como terra privada. Então é questionar a propriedade privada, é questionar a renda imobiliária, é questionar a economia, né, da produção urbana, como ela é dada, e ela gera desigualdade. Né? Quanto mais cara é a terra, né, mais difícil é produzir sobre ela e menos pessoas têm acesso. Então, quando a gente, né, a ideia aqui era mostrar um processo completo de regularização fundiária, né, nas suas questões técnicas, como é que se dá e tudo mais, e dizer que a regularização por si só não resolve o problema que a gente tem que resolver, que é um problema social muito grave. Né? Então, teria vários outros slides aqui para a gente apresentar, de repente eu deixo aqui para quem quiser conhecer um pouco mais, né? E me colocar à disposição aí para a gente debater ideias e propostas diferentes. Obrigado, gente.